Ma non funziona. Pronto? Non si sente? Anna, sono io. Puoi andare a vedere con Florence per la prova, per iniziare la prova del suono? Prova? Sì, questo funziona. Non funziona. Mentre aspettiamo, vorrei provare a fare la prova del suono e degli apparecchi. Enquanto estamos esperando, vamos testar o áudio e o sistema de tradução. A irmã Márcia e Roselei, estamos esperando por elas e podem vir mais para frente para dialogar. Pode, por favor, testar as traduções? Por favor, as traduções. Vamos testar agora os aparelhos de tradução simultânea. Canal 2 para o italiano, canal 3 para o português. Funziona l'apparecchio. Estamos testando agora a tradução simultânea. Gabriela, tu devi parlare in italiano per fare una prova in portoghese. Vamos falar em italiano para... Português. Assim, vamos ver se a tradução vai ser boa também para quem entende somente o italiano. Sì. Claudia, puoi parlare in italiano per favore? Ma io credo che questo non funzioni. Flo, funziona questo? Boa tarde e boa noite para todos e para todas. Vou falar em português. Estamos ainda esperando a irmã Rose e Márcia que estão chegando. O sínodo fechou um pouco mais tarde do previsto, mas já confirmaram que estão a caminho, estão chegando. Eu vou desejar bem-vindos e bem-vindas a você que estão aqui conosco, mas também a todas as pessoas que estão conectadas pela internet, nos acompanhando de diversos lugares do mundo. Essa é a riqueza de sermos internacionais, de sermos conectados com
muitas pessoas que partilham conosco o compromisso contra o tráfico de pessoas e, sobretudo, compromisso em favor das mulheres, das crianças, dos homens, mas também para o cuidado da natureza e do meio ambiente. O povo ticunha, que aqui tem o irmão Paulo, que conhece muito bem o povo ticunha, não é, irmão? Se fala que a mulher nasceu do coração da grande árvore. A mesma árvore que gerou o rio Amazonas. Por isso, a carne da mulher tem o sabor da água e da floresta. Hoje estamos aqui para um diálogo sobre a questão mesmo, a escuta da Amazônia, vivida uma escuta que vem das mulheres. O cuidado, o respeito e a justiça a partir do corpo. E como essa introdução nos faz entender, o corpo da mulher é o corpo da mata, da natureza. Temos aqui conosco também Marcela, que é professora da Universidade La Sapienza, que vai nos ajudar junto do estudo de gênero. É uma referencial na Europa para esse assunto. Obrigada por estar aqui conosco, porque esse é um tema que perpassa e que vai além de todas as fronteiras e nos une. Temos também um amigo aqui, Júlio. Ele também é professor de economia e faz parte do grupo de gênero, também, de estudos. Eu acho que é muito bonito saber que não somente as mulheres se interrogam e são comprometidas nesse assunto, mas também os homens. E muito obrigada pelos homens e as mulheres que estão aqui. Júlio, o grande desafio é introduzir em poucos minutos e dar-nos alguns dados, algumas informações que podem nos ajudar a mergulhar nesse tema da Amazônia, vivida pelas mulheres, cuidado, respeito e a justiça a partir da corporeidade. Muito obrigada por estar aqui conosco e bem-vindo. Grazie. Muito obrigado. Obrigado, irmã Gabriela. Então, eu quero agradecer a irmã Gabriela por esse convite e para todos vocês que estão aqui, porque esse tema das desigualdades de gênero, o tema do meio ambiente, são temas que são estudados por pontos de vista diferentes, de diferentes disciplinas. Os desafios são desafios de tipo científicos, acadêmicos e também políticas, sociais, culturais. E então é bom falar de contextos deste tipo. Eu preparei uma pequena introdução, mas eu quero dizer que, primeiro que tudo, temos umas imagens que dão um sentido dos tópicos que dos quais vamos falar. E por isso, o tema, por exemplo, da desigualdade de gênero é um tema que pervade tudo. Estamos aqui em Roma, eu sou professor em Viterbo, também vou dar uma formação, orientamento e tenho todas as estatísticas daqueles que estudam, que se formam. É um tema que pervade tudo e olhando para as estatísticas, as mulheres estudam e são melhores do que os homens e ganham 150 euros a menos dos homens, apesar de ser melhores nos estudos. Esse é um pequeno dado para deixar entender como há uma conexão entre os problemas das mulheres no mundo inteiro. E por isso também, em outros campos, eu tenho que enfrentar essa situação, essa realidade. O primeiro elemento da minha introdução é o tema, o tópico das mulheres, os termos de desigualdade e, neste sentido, desigualdade é o tema da sustentabilidade e do meio ambiente. Eu quero também falar de um economista que pela vida inteira estudou esse
tópico até agora, Bina Garbau, e ela, no seu percurso humano, no seu compromisso civil, acadêmico, se refere a esta imagem, a esta situação do estado da Índia, em Bengala. E ela fala a respeito dessas mulheres pobres que falam para o conselho da vilagem para falar com as autoridades governamentais sobre a distribuição das terras, porque vão para os homens. Então, em 78, elas também, as mulheres, diziam: somos membros, temos direito à terra, queremos também participar e utilizar, possuir a terra, assim como os homens, porque os homens, quando eles vão passar, vão sair, onde vão as terras? Então, o tópico das mulheres e do meio ambiente é sobre recursos naturais também. E, por este lado, podemos ver também o tópico da desigualdade ligado, em primeiro lugar, a quem tem o poder, o controle e pode utilizar os recursos naturais. Então, em primeiro lugar, o tema das mulheres e o meio ambiente para quem controla os recursos naturais e o tema da inclusão social. Eu falo de desenvolvimento e que por isso que eu queria falar dessas duas reflexões, porque quem estuda desenvolvimento estuda também os temas do meio ambiente, das desigualdades também das mulheres. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto também é olhar para a relação entre as mulheres e o meio ambiente de uma perspectiva do desenvolvimento, quer dizer que não somente um problema, uma grande questão de desigualdade, mas outro tema, o tema de que nós queremos, o que nós queremos produzir e como queremos produzir, qual é a nossa ideia de desenvolvimento. Na literatura que é sobre o desenvolvimento local, há um território, uma comunidade que há uma capacidade de produção, e uma produção aleatória, uma produção de bens, mas também de ideias, de projetos, e quer dizer também de iniciativas. E no momento em que as mulheres não participam diretamente nesse processo de produção, podemos dizer que há uma subutilização do território, e por isso, o tema das mulheres é um tema importante e que devemos falar disso, porque a ausência das mulheres nos processos de desenvolvimento leva o processo de desenvolvimento para uma determinada direção que não é, em muitos casos, aquela do desenvolvimento sustentável. E isso podemos ver muito claro, os dados falam e há um compromisso de olhar o tema das mulheres, não um tema que está só assistente, um tema que não podemos falar para o meio ambiente e especializar-nos no meio ambiente, mas temos que considerar que o meio ambiente é um tema do desenvolvimento, mas também da emancipação das mulheres. Há uma importância desse tema. E falamos também da realidade nisso. E há vários estudos que falam desse tipo de pensamento. Por exemplo, a Agenda de 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os objetivos ligados, eu quero fechar também, os objetivos da paridade de gênero. Muitas publicações dizem que não é somente esse um objetivo separado, mas um objetivo para alcançar outros objetivos. Então, há um esforço de ler tudo isso em um conjunto, todos os temas do meio ambiente em uma clave de gênero também, porque não são as mulheres que nas mulheres tem um impacto muito forte em casa também, nos recursos naturais, em tudo.
elas utilizam energia e então o uso de energia leva à poluição, à água também. Então, se as mulheres não são as protagonistas das boas práticas, não vamos obter práticas com objetivos sustentáveis. Desculpe, foi muito breve. Obrigada porque nos deu alguns elementos que acho são muito interessantes e importantes. Eu vou devolver alguns dos pontos para Márcia, que quer vir não, se não tenho HTML, ha bisogno di una pennetta. Aí, Márcia, alguns pontos que eu achei interessantes que Júlio nos colocou na questão da relação entre desigualdade sociais, a desigualdade de gênero e, ao mesmo tempo, a relação entre mulher e o meio ambiente. A questão do modelo de desenvolvimento e de como é importante trabalharmos a questão de pares dignidade e de dar o acesso à mulher aos diferentes elementos para poder alcançar todos os objetivos do milênio, que é um elemento fundamental não somente para as mulheres, mas para poder alcançar todos os objetivos. Nos coloque um pouco a sua experiência a partir do contexto da Amazônia, da pesquisa universitária, mas também do contato que vocês vêm elaborando dentro do contexto amazônico, juntos com os povos locais, tradicionais, junto com as mulheres. Boa noite a todas e a todos. É uma alegria estar aqui compartilhando com vocês, falando nessa roda de conversas, essa possibilidade que nós temos de aprofundar um pouquinho esse tema, que nos é bastante importante. Eu sou Márcia Maria, faço parte da Universidade Federal de Roraima. Nós temos, então, um grupo de estudos de gênero e estudos de migrações, fronteiras, e trata de mulheres na Amazônia. Esse protagonismo das mulheres, e de maneira muito especial o enfrentamento ao tráfico de mulheres sob a mirada dos estudos de gênero ou das relações de gênero. As mulheres criamos alternativas dessa realidade. Eu vou compartilhar um pouquinho o objetivo desse grupo de estudos, problematizar o tema e a atuação das redes internacionais de tráfico e tráfico o tráfico que nós falamos das mulheres na Amazônia, extremamente vinculado com a questão das migrações. E nesse contexto, tem que estudar o protagonismo das mulheres nas resistências. É que as mulheres vão criando espaços, vão criando alternativas e vão no enfrentamento ao tráfico, no processo crescente de migração em toda a Amazônia, recriando condições, formando grupos, redes e, ao mesmo tempo, atuando nas relações de gênero, com o protagonismo de mulheres que, um processo de desigualdade social, de empobrecimento, de miséria imposta pelas migrações, elas vão, então, recriando caminhos e alternativas possíveis diante de um. Eu trago essa questão para o nosso debate, porque quando nós falamos de
toda a região amazônica. E, ao mesmo tempo, nós temos que falar de processos de fragmentação das relações humanas e sociais e aquilo que é uma das mais perversas formas de violação aos direitos humanos. E uma das mais perversas formas de violência contra as mulheres. A subjugação dessas mulheres, a corrupção da prostituição empresariada, ou seja, a atuação das rotas internacionais e na região, em processos migratórios e de maneira especial, no contexto de feminização das migrações, encontra um amplo espaço para a atuação e para a exploração sexual comercial dessas mulheres. Nós estamos tentando oferecer dados teóricos para aprofundar o tema, sem perder de vista o lugar dessas mulheres na conjuntura da Amazônia. E aí nós estamos falando de mulheres em circulação, em mobilidade humana. As mulheres que são deslocadas, evidentemente contra a sua vontade, ou seja, estamos falando de migrações compulsórias, de desplaçamentos compulsórios, de mulheres que, na maioria das situações, partem com os filhos, com as crianças ainda muito pequenas, o que envolve faz com que elas tenham toda essa relação do cuidado e da responsabilidade com os filhos. Tem pai, mas os pais ficam nos episódios. Isso também revela as desigualdades nas relações de gênero e os direitos das mulheres sendo vilipendiados a partir, então, das relações de gênero pautadas na dominação e na questão dos direitos. Outra questão importante é nós examinarmos ou entendermos a situação de subcidadanização ou a cidadania negada a essas mulheres, como é que elas vão criando alternativas de condições no enfrentamento ao tráfico de pessoas para recuperar a cidadania. A cidadania não é apenas uma questão de documentos, mas é toda uma questão de participação na sociedade e uma relação de pertencimento social, cultural, político às sociedades acolhidas que estão envolvidas nesses processos migratórios. Outra questão fundamental na Amazônia, nessa perspectiva de gênero, é romper com um histórico de subjugação nas ações de gênero e naturalização historicamente também dessa histórico de desigualdades nas relações de gênero e patriarcado na região que naturalizou a exploração sexual comercial de mulheres, inclusive de meninas, de crianças. Depois a Rose Bertoldo vai deixar isso mais claro para nós, né? Então, um processo importante que, a partir da academia, nós estamos fazendo é a desnaturalização dessas relações de exploração das mulheres em situação migratória, colocadas em situação de tráfico e de exploração sexual comercial. A outra questão nessa mesma direção é desculturalizar. É um tema também difícil e importante, porque muita coisa se culpa, porque é cultural, ninguém pode mexer. Mas alguém que criou essa cultura? Cultura entre aspas, entre comillas, né? Alguém inventou essa cultura de relação de dominação. Alguém inventou essa cultura de relação de exploração dessas mulheres. E aí entra todo esse processo de desconstruir, então, essa cultura de dominação e essa cultura de permissão da atuação das rotas internacionais do tráfico para exploração sexual comercial de maneira especial. No marco teórico, a gente está um pouco pautado numa filosofia da desconstrução, numa antropologia social e de gênero que nos convida, então, a dar nomes, a devolver a identidade dessas pessoas nos processos de migração e nos processos de exploração.
Eu coloquei ali alguns estudos de caso em andamento, depois a Rose vai atualizar a gente também nesses estudos de caso. Para a gente entender um pouquinho nessa conjuntura pan-amazônica, a quantidade de mulheres de várias idades, né, engatusadas ou engatilhadas nas armadilhas, então, do tráfico de pessoas a partir dos processos da feminização da migração. Por outro lado, é importante nós identificarmos o protagonismo dessas mulheres nas resistências. Salvo as redes, as articulações, as pastorais, outras mulheres que lutam junto com elas, são elas que têm que provocar rupturas. São elas que têm que provocar mudanças. Então, cabe a elas, nesse processo todo, é muito amazônico isso, né? Como arrancar de dentro de nós as saídas. Como arrancar de dentro de nós as possibilidades de resistência, as possibilidades de, né, da desnaturalização, da desconstrução social de um modelo de exploração que é histórico na região, de um modelo de subjugação que é histórico na região. Por isso, as rotas encontram tanta facilidade, não é somente o problema, a questão geopolítica, por estarmos em região de fronteira. É também uma permissão que se tem a partir daquilo que é um histórico de sociedade baseado nas desigualdades de gênero, das relações de gênero. Aqui a gente coloca várias questões que vão caracterizando, então, a condição de tráfico, a partir da questão do engano, a mentira, o endividamento, as viagens, os traslados, mesmo entre fronteiras, o trabalho doméstico marcado pela exploração, o trabalho escravo, o casamento servil e assim por diante. Acho que a Rose também vai aprofundar mais essa temática aí com a gente. Diante disso, a gente tem um panorama de uma economia que tem crescido muito nos últimos anos. Aquilo que, para algumas teóricas, de maneira especial, tem teóricos também, colega mais a maioria, né, as mulheres, vem aprofundando o crescimento econômico da famosa indústria internacional do sexo. Então, para pensar o enfrentamento ao tráfico de mulheres, para pensar todo esse processo histórico de subjugação, eu preciso pensar também que existe todo um modelo empresarial, todo um mercado especializado em se enriquecer com essa modalidade de exploração sexual comercial. Essa indústria, ela cresce porque ela está pautada numa crise, não uma crise econômica, mas uma crise de valores. Porque é uma indústria que cada vez mais estabelece uma relação de oferta e de demanda. E aí a gente tem que pensar, quem é que está demandando o serviço sexual comercial? Quem são esses clientes da prostituição moderna, nas suas mais variadas performances comerciais? Então, essa indústria, ela só se estabiliza e apresenta esse crescimento tremendo, porque ela está baseada também nessa crise de valores éticos, humanos, cristãos, sociais e culturais, né? Então, é a partir dessa crise que a indústria vai encontrando espaços de crescimento e até o ponto de, na última década, ser a terceira maior economia sem impactos, né, nas crises econômicas mundiais. Concluímos, então, que há uma extensa articulação das redes de tráfico, nas rotas que estabelecem as redes de tráfico e trata de mulheres na Panamazônia, mas, por outro lado, crescem também as redes de resistência. E aí entra, então, o papel da sociedade civil organizada, a Rede Um Grito pela Vida, que articula diversas outras pastorais, movimentos, organizações sociais de mulheres, nesse enfrentamento, sem tirar, contudo, o protagonismo das mulheres, sem tirar, contudo, a iniciativa das mulheres também, né, que fazem brotar, a partir da sua esperança muito amazônica, né, as possibilidades de protagonismo social, econômico, político e assim por diante. Nos estudos que a gente vem realizando, a gente confirma que, de fato, o tráfico para exploração sexual comercial é uma das formas mais perversas de violência cometida contra as mulheres. Então, é preciso romper isso na sua raiz
porque se a gente ficar apenas no campo do enfrentamento, também a gente não consegue entender mais profundamente aquilo que significa a subjugação, não só do corpo, mas também da dignidade, mas também da própria condição da mulher na sociedade. Na Amazônia, as relações de gênero, elas continuam sendo baseadas em relações de dominação, né? E aí, muitas vezes, os contextos sociais, políticos, econômicos e culturais são acionados para a manutenção dessa relação de dominação e, ao mesmo tempo, as reações das mulheres, né, buscando alternativas para romper com esse sistema de dominação permanente na região. A região, de fato, é vulnerável ao tráfico de maneira especial por conta da intensificação das migrações nas últimas décadas. Nós tivemos um fluxo bastante significativo de migrações haitianas a partir de 2010. A partir de 2014, uma intensificação dos fluxos migratórios dos povos indígenas deslocados em toda a região panamazônica. E a partir de 2015, a migração venezuelana, que é caracterizada eminentemente por mulheres e crianças. Então, esses contextos, né, vão um pouco vulnerabilizando a região à feminização da migração e, logo, ao tráfico e à exploração sexual das mulheres nas rotas internacionais do tráfico. Por outro lado, essas mulheres, no campo também dos protagonismos, elas são, às vezes, refém das remessas, da economia das remessas, e, ao mesmo tempo, são protagonistas da manutenção da família, dos filhos, daqueles que ficam nas trajetórias migratórias, que dependem do dinheiro que essas mulheres ganham, né, dos recursos que elas conseguem para a manutenção das famílias. Então, ao mesmo tempo que a remessa aparece também como uma situação de escravidão, de exploração, de manutenção das mulheres no tráfico, as remessas também aparecem como protagonismo. É a partir da economia das remessas que elas também vão criando independência financeira, por exemplo. Eu acho que aqui a gente coloca em alguns países, de maneira especial na Espanha, né, algumas rotas que a gente vem acompanhando, e de maneira especial o desafio de nós mantermos atualizado, então, as teorias que acompanham essas transformações na Amazônia, a partir também da Amazônia, e não apenas a partir daquilo que são os estudos mais generalistas. Por último, a questão da migração nessa região é uma questão a médio e longo prazo, ou seja, há uma possibilidade imensa dessas migrações se acentuarem cada vez mais. A gente está agora com o Peru numa crise política tremenda, com a possibilidade de grandes fluxos de circulação migratória novamente na região, o Equador na mesma situação. Então, entender a questão da Amazônia como realmente uma grande região que precisa, né, juntar esforços para entender, então, esses processos de migração e circulação forçada na região e, ao mesmo tempo, encontrar chaves de resistência, leitura e releitura do nosso lugar como mulheres nesse contexto. Acho que era isso. Obrigada, Márcia. Nos colocou rapidamente nesse contexto amazônico das mulheres, da realidade que vivencia, sobretudo, na violação dos direitos, na violação do corpo delas, na questão do tráfico de mulheres. Eu achei que muitas vezes você conectou e chamou Rose para explicar mais. Rose, eu acho que agora é você que tem que nos ajudar com situações concretas, os casos. Para nós, da rede Um Grito pela Vida, a rede de Thalita Kum no Brasil, é o encontro, são histórias, são pessoas, são amigas, companheiras que lutam junto conosco e nós junto com elas. Rose, bem-vinda.
É uma alegria muito grande, principalmente esse convite de Gabriela, que somos companheiras, né, dessa longa caminhada de enfrentamento a essas violências. E a gente trabalhou muito junto na região amazônica, né? Então, é uma alegria muito grande também vendo rostos aqui conhecidos de outros encontros, também de experiências de vida, e Márcia, né, que é nossa grande parceira nessa luta e também é da Rede Um Grito pela Vida. A gente tem um longo caminho na Amazônia, nas regiões de fronteira, e também com as companheiras que fazem parte das outras redes, né, a Rede Causai, a Rede Ramá, muitas outras instituições que também têm feito esse trabalho de prevenção. E uma realidade que a gente tem se defrontado nesse trabalho, principalmente de prevenção que a gente tem feito, né? A Rede Um Grito pela Vida atua principalmente na prevenção ao abuso, à exploração sexual e o tráfico de pessoas. Também, claro, no acolhimento, né, às vítimas do tráfico, mas também um trabalho na incidência política, para a gente também poder fazer frente a toda essa realidade de negação, de violação, de crime, né, que afeta a vida das mulheres. Mas a gente não pode falar dessas realidades, né, das violências contra as mulheres, sem entender esse papel fundamental que as mulheres têm no cuidado com a vida, né, no cuidado com a floresta, com os rios, quer dizer, com a nossa casa comum. Quando as mulheres são feridas em sua dignidade, quando elas são violadas, elas também é violado toda essa dimensão do cuidado com o planeta, com a nossa casa. Porque são elas as que mais cuidam, né? E quando elas estão feridas, como elas vão cuidar? E aí a grande questão é o que mais fere a vida das mulheres amazônicas. E aí quando a gente vai ver nos relatos, nos depoimentos, elas trazem muito isso, né? O que tanto fere essa vida é esse projeto de morte que está implementado nessa região amazônica. E aí eu posso dizer assim, que elas trazem toda essa questão da mineração, né, dos garimpos, que estão muito presentes na Pan-Amazônia, né? São muitos espaços, por exemplo, onde o corpo delas são violados, a questão da prostituição, né, a questão da violência, o agronegócio que expulsa essas mulheres dos seus territórios, né, consequentemente expulsam suas famílias. Então, isso afeta diretamente. A gente tem feito rodas de conversa semanalmente com mulheres migrantes, com as venezuelanas e outras também que chegam em Manaus, que é o nosso espaço mais específico, mas também em outras regiões. E é interessante ouvir como elas se sentem ameaçadas por essa dimensão maior, né, desses projetos maiores. Elas vão identificando, né, aquilo que é do cotidiano. Por exemplo, quando elas chegam, né, em qualquer casa-abrigo, a forma com que elas se organizam para que elas não sejam violadas. Isso elas relatam. Suas filhas, né, as formas como elas vão se protegendo entre elas. Isso elas têm muita consciência e fazem no coletivo. Mas elas têm muita consciência disso que a Márcia também trazia, né, desse projeto bem mais amplo que expulsa dos seus territórios, né, que fazem com que essa vida como um todo seja ameaçada. Então, isso elas têm uma consciência muito grande. E aí, a gente percebe que a mercantilização, né, do corpo e da corporeidade das mulheres, das crianças, dos adolescentes, elas são tratadas como mercadoria nesse processo, né, e são objeto de exploração mesmo. Muitas vezes não é nem para ter lucro, né, para tirar vantagem financeira, mas para satisfazer o prazer de outra pessoa, né? É a questão da exploração mesmo.
E a gente sabe que todo esse processo hoje, ele é muito lucrativo. E ele se espalha por muitos espaços, seja por estradas, né, por rodovias, nós em toda a região amazônica, nós temos muitos rios, e eles saem dos cantos mais remotos, né, mais distantes para os centros. Então, hoje está muito impregnado todo esse processo de exploração, desde a periferia até os grandes centros. Isso para a gente é assim, uma preocupação muito grande nesse processo de prevenção. E essa naturalização dessas violências, né, tem nos preocupado muito, porque essas meninas, que depois se tornam mulheres, né, adultas, elas já vêm de um ciclo de exploração na sua própria casa, na sua própria família, né, na sua região onde estão inseridas. Isso para a gente precisa de um trabalho muito miudinho, né, desde a infância. Então também acho que é um desafio grande para nós enquanto sociedade civil, né, fazer esse trabalho de prevenção desde a infância, né, nos espaços das escolas, nos espaços da catequese, do eclesial, né, para que também essas juventudes tenham esse processo também de se cuidar, né, de cuidar do seu corpo. E na nossa experiência, né, que a gente tem feito isso nas escolas, muito mais do Estado do que particular, porque particular a gente entende não que não sejam violadas, mas a gente entende que tem outros recursos, né? A gente tem se deparado muito com isso, que as crianças, os adolescentes vão se reconhecendo vítimas, por exemplo, do abuso, da exploração, quando conhecem o que é isso. Porque muitas vezes elas não reconhecem isso no corpo, né? O toque malicioso, a forma de exploração como uma violência. Então, vão se reconhecendo e vão fazendo esse trabalho de cuidado entre si também, né? Principalmente na infância, que também vão alertando, né? Entre elas mesmo, esse processo de cuidado com o corpo. Então, essa é uma dimensão grande. Outra questão que a gente tem trabalhado muito, dentro dessa questão da naturalização, são as grandes festas temáticas que a gente tem na região amazônica. Isso é na Pan-Amazônia, não é só na Amazônia brasileira, também dos outros países, né? Essa naturalização dessas explorações. E aí passa também as próprias mulheres, a partir disso, também a vender seus corpos, né? Sem essa consciência maior do que isso vem significando. E aí tem toda uma interligação com a questão do narcotráfico, com o tráfico de drogas. E aí é uma questão muito mais complexa, porque entra num outro campo das violências, que faz com que as mulheres não denunciam quando se encontram numa situação de tráfico, né? Porque tem essa inter-relação, são inseridas também no mundo da droga. E aí elas pensam duas vezes antes de fazer a denúncia. Aquelas que fazem a denúncia geralmente estão numa situação extrema, né, numa situação de morte, e aí, então, muitas vezes, entre morrer, arriscam procurar ajuda, mesmo que estejam envolvidas com drogas, né? Então, essa é uma das questões que a gente tem, assim, pensado muito e trabalhado, né, com as juventudes e também com as mulheres nesse processo de prevenção. E a Márcia já tocou nessas questões das rotas da Amazônia, né? Na região amazônica tem o maior índice de rota por toda essa questão das fronteiras, que são fronteiras abertas, e essa facilidade também, né, do trânsito livre para as diversas regiões, tanto do país internamente, como também a questão do tráfico internacional. Mas a gente tem sentido nesse processo, né, toda essa dimensão do cuidado que as mulheres têm. Uma delas é a questão da resistência. Elas vão fazendo esse trabalho de prevenção entre elas, né? E vão fazendo também com as suas famílias, tanto na questão da violência, como também da sobrevivência.
Porque pensar essa questão das violências contra as mulheres, a gente precisa pensar também na autonomia das mulheres, né? Da questão da geração de renda, da própria sobrevivência. E aqui a gente encontra, eu me deparei com várias mulheres no atendimento a casos bem concretos de como elas se organizam. Por exemplo, as mulheres do Amazonas, elas vão muito para o Suriname, para a questão de trabalhar nos garimpos, né, trabalhar nas casas de prostituição. E elas deixam seus filhos com outras mulheres. Então, geralmente, 3, 4 mulheres deixam o filho com uma das mulheres e elas pagam para essa mulher cuidar dos filhos e elas saem, né, para a questão de ganhar a vida, né, e poder sustentar a família. Uma outra dimensão é essa questão do respeito e da justiça a partir do próprio corpo, né? A consciência de serem mulheres. E aqui a gente tem um trabalho bonito com a Pastoral da Juventude, né, que tem feito esse trabalho de cuidado da vida das mulheres jovens. E aí tem trabalhado muito essa desconstrução, né, do patriarcalismo, do machismo, que foi muito imposto, né, durante muitos anos. E a questão das mobilizações que as mulheres têm feito como uma forma de resistência, né, de garantia dos seus direitos, principalmente no Brasil, que vocês sabem que a gente está com um governo que está fazendo todos os desmontes desses direitos, né, mas uma forma de resistência. E essa dimensão da solidariedade que existe entre as mulheres. E a gente aprende muito com elas. Eu acho que o que a gente mais tem ganhado, né, nesse trabalho que a gente tem feito de cuidar da vida, da prevenção, é esse aprendizado que ao longo desse tempo a gente tem feito, né, da importância de continuar, mesmo diante de todas as dificuldades, cuidando dessas vidas que estão sendo feridas. Eu acho que era isso. E aí, se tiver pergunta, depois a gente pode acrescentar. Obrigada, Rose. Prima di darti la parola, Marcella, e poi apriamo alle domande, per cui tu... Antes de passar para a Marcela e depois abrir para as perguntas, que dizer que Marcela vai abrir essa parte de debate, eu quero dizer que participa neste evento o Comitê dos Institutos Missionários Italianos, o grupo de trabalho contra o tráfico de pessoas, do Comitê de Justiça e Paz, da União dos Superiores Gerais e também Caritas Internacional, que está aqui com a gente. E essa é uma adesão, uma participação que marca uma cooperação que vai bem além e ver esses grupos juntos nesse contexto. Marcela. Eu escrevi algo que também me tocou muito, e há muitos pontos, poderíamos estar aqui por um longo tempo falando, e há algo que Rossi falou que me tocou muito, não reconhecer no próprio corpo a violência que sofrimos, não reconhecer essa violência que volta no tráfico de pessoas, mas também nas violações de direitos das mulheres. Você que tem uma experiência como elas neste campo, o que poderia juntar neste diálogo aberto? O que provocaria essa escuta de Márcia e Rossi dessa realidade da mulher na Amazônia? Em primeiro lugar, quero agradecer por estar aqui, por ter me convidado, uma experiência de verdade importante para entender o que está acontecendo nesta parte do mundo, mas também
realizar o que está acontecendo neste lugar do mundo e ver como isso se reflete no que acontece nos outros lugares do mundo, antes de desenvolver essa análise de modo específico. Quando estava escutando das migrações, da trata das mulheres, tráfico das mulheres na Amazônia, da promessa que elas recebem de trabalhar nas casas, talvez como assistentes nas casas, como assistentes para os idosos, e não podemos negar a evidência, o que vemos aqui também na Europa com as mulheres da Nigéria, o que temos visto também com países que estão perto de nós, com as mulheres do oeste da Europa, e um tema muito comum que facilmente pode ser atuado. Falamos da Amazônia, mas falamos de um problema que é global, que está no mundo inteiro, e esse problema está no sistema econômico no qual vivemos. E não quero repetir o que Júlio já falou no começo deste encontro, mas o que o corpo, neste caso das mulheres, mas geralmente os corpos são mercificados, e isso eu falo criticando o ensino da economia, que também está presente nas academias nos Estados Unidos, por exemplo. Isso é normal, que os corpos são os objetos, e isso é fácil e compreensível para os economistas, porque cada coisa pode se tornar um objeto para a economia tradicional, e o suficiente é que haja uma pergunta, uma oferta, como a nossa amiga da faculdade de Manaus, se já entendi bem, Roraima. Peço desculpa porque eu estava com problema com os fones de ouvido, e então, já falou, quem é que pede para esses corpos? É a primeira coisa que temos que nos perguntar: há um mercado bem estruturado, e, em primeiro lugar, temos que entender quais são os subjetos deste mercado. E quando escutamos agora qual é o papel do governo, onde está o governo, onde está o setor público, onde estão a polícia, a todos aqueles que poderiam garantir às populações a segurança, mas as regras também, as regras de convivência civil, porque está claro que podem se dar essas regras sozinhos, através da solidariedade, da organização, mas aqueles que deveriam dar uma assistência para os cidadãos e cidadãs, onde eles estão. E é claro que esses subjetos também são parte de outro tipo de mercado, que podemos chamar de formas diferentes, mas não conheço bem a Amazônia, mas posso também ver isso em situações que são muito símiles. E tudo isso leva-nos a pensar o que Júlio falou no começo: qual é o tipo de economia que queremos ver, porque queremos ter uma referência. Economia que está além disso, uma economia errada, uma economia que está no princípio, na fonte, que os princípios são errados. E sobre isso também, vemos na última década, como já vimos, temos errado muito nesse tipo de economia sobre a subjugamento, a discriminação, a exploração dos subjetos que são a minorias. E então, tudo isso leva a uma economia errada. E para resolvê-los, temos que ir para uma economia bem diferente. E que pode fazer com que eu fale isso, porque se não damos um contexto, é bem difícil pensar. Não digo soluções, porque lamentavelmente isso é difícil de encontrar, mas podemos também dar uma intervenção. Então, problema global. Eu falo muito rápido. Qual é a economia que queremos?
E qual é o princípio que queremos seguir na interação com essas povoações, com os territórios, com o clima, com o mundo, o planeta, porque, claro que a exploração leva-nos à morte, e então temos que considerar uma nova forma de interação. Como Júlio disse, Garbau, uma colega indiana que trabalhou muito sobre a preservação da mata, das florestas, do que dá-nos oxigênio, a vida a nível global, no mundo inteiro. Então, a exploração desses territórios que tira de nós a vida deve ver as mulheres como protagonistas, não somente pelas razões que já falamos, porque as mulheres já veem, já sabem o que acontece nos territórios, porque elas têm uma conexão muito forte com o território e também no setor da agricultura, e também que sejam aquelas que beneficiam dos bens da agricultura e do território como mães e como subjetos que sabem gerir a economia familiar, doméstica, através do trabalho de cuidar dos filhos, dos idosos e muito mais. Então, em cada situação, as mulheres são protagonistas absolutas, mas, lamentavelmente, elas são ignoradas. E elas são ignoradas, em primeiro lugar, pela teoria da economia, porque quando ensinamos a economia, nos referimos a um sujeito que é um estereótipo, o assim chamado homo economicus, em latim, homem masculino. E então, que dizer, não há somente homens que são agentes da vida de cada dia, mas, pelo contrário, são as mulheres que deveriam ser tomadas em consideração como subjetos para a interação, que quer dizer estudar, revisar os princípios, os modelos, os instrumentos. Então, vamos falar, em primeiro lugar, de instrumentos. Júlio falou, em primeiro lugar, da Agenda de 2030, dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E então, nesse lugar também, Júlio falou da existência de um objetivo bem claro. E ele tem uma familiaridade com a agenda, objetivo 5, mas essas temáticas também atravessam e não podem ser fechadas num contexto, porque são presentes em cada lugar. E quando nós temos esse objetivo de enfrentar a pobreza, as mulheres são, em primeiro lugar, os subjetos não somente para o risco de pobreza, mas porque elas são os sujeitos que podem enfrentar melhor a pobreza se elas são ativadas através de processos de virtude. E, por exemplo, na Universidade de Sapienza, com Minerva, com o microfinanciamento, ou também com outras formas sustentáveis que estão também radicados na capacidade das mulheres que se podem gerar sozinhas. Na África, na América do Sul, há várias formas de microfinanciamento partindo da situação de baixo e dar vida a situações alternativas àquelas tradicionais e enfrentar a desigualdade. Então, a interação com esses sujeitos com instrumentos novos é fundamental, é necessário. A Agenda 2030 também, lamentavelmente, isso não é conhecido por essa agenda. É uma agenda que foi bem estudada, elaborada pelas Nações Unidas, e, claro, isso tem subjetos que são motivados a enfrentar e estudar as os temas que falamos, mas também um novo tema de desenvolvimento, novos temas de subjetos com diversidade. Nosso grupo se chama Laboratório sobre as Desigualdades de Gêneros, a diversidade, primeiro conceito. Se consideramos que todos temos que ser iguais, nós temos um conceito errado, porque temos, pelo contrário, que avaliar a diferença. E isso não é algo que é negativo, é um recurso, uma vantagem que temos que cuidar como se fosse um tesouro, e isso em todo lugar. Ou cada
lugar onde contextualizamos, e isso pode ser dito também para a migração. E então, em geral, a diversidade é um recurso, mas a ciência econômica pensa que isso seja um defeito, porque, de novo, o homem econômico, um sujeito estereótipo standard, e isso, apesar dos modelos tradicionais e, inclusive, nos modelos das Nações Unidas, somos todos iguais, ou deveríamos nos tornar iguais, mas isso não é verdade, porque temos que aprender olhando os outros, respeitando os outros. Isso é o princípio imprescindível. Então, vamos falar do tráfico das pessoas. Isso é uma mistificação do corpo que, segundo uma tradição, com máximos expertos nas universidades dos Estados Unidos, falando da Universidade de Chicago, o grande teórico da economia da família, Gary Becker, nos anos 50, e ele escrevia muito claro que cada corpo também, as crianças, eles são objetos, são mercificados, porque se há uma oferta, então um mercado é o que é mais importante, o patrão é aquele que determina a regulamentação social, que é a validade para o economista. E esse homem ganhou o prêmio Nobel, e isso é impensável. As suas teorias são ensinadas, sobretudo, nos Estados Unidos. E isso para dizer que o trabalho dos economistas alternativos é muito complicado, mas nós estamos resistindo, estamos na resistência também. Então, tráfico de pessoas, a mercificação do corpo, a prostituição, são podem ser enfrentadas oferecendo alternativas de sobrevivência, mas não somente isso, mas viver bem, de bem-estar para eles, para suas famílias, os filhos. E então é fundamental o que dizemos no trabalho das escolas. É um trabalho que é difícil, não podemos não considerar as escolas, porque a educação, um modelo diferente do viver social e no diferente economia, que seja uma economia por quanto possível, também que pode ser partilhada, baseada na solidariedade e contrária ao mercado. A assim chamada economia circular, muito presente na América do Sul, que estamos sendo experimentada e fundamental para a tutela do meio ambiente, que é fundamental poder reutilizar aquilo que se considera descartável e então gerar novas formas alternativas àquelas tradicionais em respeito dos territórios do planeta. Isso é fundamental, imprescindível para todos. Isso não é por acaso. Em primeiro lugar, as mulheres são protagonistas dessa economia circular e elas, sobretudo, naqueles casos onde elas estão suportadas financeiramente. Então, enfrentar essa tipologia de comércio, em primeiro lugar, alternativa de mercado e depois também uma nova cultura, uma cultura econômica. Isso que podemos reconhecer ou não reconhecê-lo, porque não entendemos que o que ensinamos é economia, e isso é um processo difícil que também para a gente é atuado nas universidades. Todos pensam a economia como algo alheio, mas a economia é o que fazemos todos os dias, e o dia a dia da economia que tem que ser expresso em todos os lugares, inclusive no nosso país, a partir do nosso país. Não é por acaso que no contexto das iniciativas que estamos começando, porque sabemos este é o mês da educação financeira e neste contexto, nosso laboratório da Minerva, temos um dia dedicado para o gênero e finança nos instrumentos financeiros também nas escolas, com formas de também de brinquedos, também do videogame, eletrônicos sabemos para nossos filhos isso é muito comum e é difícil fazer com que os filhos considerem outros princípios. E então, partir da educação, das escolas, através do enfrente dos estereótipos de outros valores para seres homens e mulheres, não em competição, mas para tutelar as desigualdades do gênero. E
para o que acontece na nossa experiência do dia a dia, também trabalhar no processo de segregação, não somente no trabalho, porque homens e mulheres trabalham, lamentavelmente, em diferentes setores, com pouca interação na capacidade de partilha de diferentes modelos de trabalhos, mas, lamentavelmente, também em percursos profissionais de trabalho e educação, sempre de separação. E isso é um problema, por exemplo, nas ciências por exemplo, de muitas mulheres nos estudos humanísticos, onde não há muitos homens. Então, isso para ter uma relação entre o geral e o particular, entre local e geral, porque a origem, a fonte desse problema são comuns. Mas queria fechar também somente um minuto, porque eu tenho que escutar, eu quero escutar, porque eu tenho que aprender, como eu tenho que ensinar nesses contextos. Outro elemento fundamental, eu não ouvi não ouvi falar dos policiais que poderiam ser reguladores das forças institucionais. Eu não ouvi falar de subjetos do exterior. E então, eu tenho medo que grandes corporações multinacionais tenham uma grande responsabilidade também em pedir esses corpos, obter esses corpos. E então, outra pergunta que eu quero abrir o espaço para discussão também, para aprender, e agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Obrigada. Grazie Marcella per averci... Obrigado, Marcela, porque abriu para o espaço das perguntas. Então, agora, a primeira já temos e vamos ver se há outras perguntas. Eu chamo-me Filippo, eu quero agradecer a todos. E uma pergunta para a Roselei. Ela estava falando da deconstrução do paradigma do patriarcado. E então, queria perguntar também, Marcella falou também disso. Eu queria perguntar para a Roselei como vocês trabalham nesse sentido, em relação ao trabalho muito importante de deconstrução cultural. Pode, por favor, dar exemplos concretos e, se possível, eu sei que vocês não podem falar muito do que acontece no sínodo, mas respeitamos isso, mas há propostas concretas que vocês formularam no grupo e que podem já acenar, falar sobre isso? Vamos recolher uma outra pergunta. Grazie, buonasera. Boa noite, meu nome é Adriana, eu trabalho para a Caritas Internacionalis e fiquei muito impressionada pela última observação sobre os subjetos internacionais. Aqueles subjetos que, de verdade, alimentam a pergunta. Então, uma pergunta que eu queria fazer para as nossas amigas da Amazônia. Eu penso na responsabilidade daqueles que vêm de fora. Eu penso também no turismo sexual e aqueles grupos incríveis de consumidores que vão para o exterior, muitos para a Amazônia, com o objetivo de utilizar esse mercado. Vocês já têm dados e o que pode ser feito nos países do Ocidente para descorajar esse tipo de fenômeno? Muitas questões aí na colocação aqui da companheira também, que a gente poderia aprofundar, mas eu sei que não dá tempo, né?
Mas eu penso que essa questão das instituições, nós temos feito, sim, um trabalho grande de incidência política, né? A gente tem assento nos comitês, nesses espaços da formulação das políticas, mesmo do monitoramento e de denúncia das próprias instituições que fazem essas violações de direitos, né, que cometem esses crimes. Mas isso é um processo muito difícil. Por exemplo, nós temos um protocolo, nós temos uma política nacional, os países têm as políticas nacionais de enfrentamento a esses crimes. A questão é que não é colocado isso em prática. A gente tem uma grande luta, né, no Brasil, creio que também nos outros países da Pan-Amazônia, mas isso não é fácil. A gente tem enfrentado muitas dificuldades com relação a isso. O que Felipe coloca, nós temos recentemente, o Papa Francisco lançou as orientações pastorais de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Lá nós temos muitas orientações que têm nos ajudado e que podem nos ajudar para esse trabalho que a gente já vem realizando. Eu penso que, como igreja mais institucional, nós deixamos muitos espaços que a gente poderia ter feito esse trabalho de prevenção. E a gente hoje está no caos que estamos, porque fomos, ao longo do tempo, né, deixando de tratar dessas problemáticas que violam a vida das mulheres. A igreja tem uma grande contribuição nessa dimensão do silenciamento. Agora que a gente está retomando isso enquanto igreja institucional. A vida religiosa não. Eu acho que a gente, enquanto vida religiosa, tem feito esse longo e largo e árduo trabalho, né, inclusive confrontando com os nossos companheiros padres, que têm sido, a gente não precisa dizer, mas também abusadores, né, de meninas, de adolescentes, de meninos nas nossas instituições eclesiais. A gente está dentro desse processo sinodal e também por isso que a gente está aqui, né, e com certeza a gente está levando bem concretamente, enquanto Rede Um Grito pela Vida, né, que temos esse trabalho na Amazônia, bem concretamente propostas de como a igreja pode assumir esse trabalho de prevenção nas bases. E essa desconstrução, né, do machismo, desse patriarcalismo que está enraizado, ela não é fácil de fazer. Mas a gente tem trabalhado, por exemplo, nas escolas da rede pública, do ensino público, a gente tem trabalhado com os jovens isso nas rodas de conversa. A gente não só vai para trabalhar a prevenção, mas o que gera, né, todo esse processo de exploração da vida das mulheres. E não só das mulheres, porque hoje também, por exemplo, a questão de gênero, né, a questão dos trans, dos homossexuais, é um número altíssimo de meninos que hoje são apanhados na questão das redes de aliciamento, tanto para o abuso sexual, para a prostituição, como também para o tráfico de pessoas. Então, as propostas bem concretas que a gente está levando é de proposta com relação àquilo que a igreja poderia, né, e que a gente sugere que ela esteja assumindo para esse trabalho. Porque eu acredito, isso que a professora colocou é muito importante, a gente precisa atacar essa dimensão da economia, a gente precisa repensar o nosso modo de consumo, porque a gente também contribui nas pequenas coisas que se tornam grandes depois. Temos que atacar, sim, né, o macro, mas a gente precisa partir do micro. De como a gente está trabalhando isso, por exemplo, com as crianças e adolescentes. Né? Como essa mudança, né, da forma de consumir, né, da forma que a gente se relaciona com as coisas do cotidiano, elas podem e são passíveis de influenciar nas mudanças de comportamento, né, do cuidado da vida, que passa desde o cuidado para com o outro, com a outra, mas também com as coisas, né, de como eu me relaciono, de como eu cuido. Então, a gente está levando, sim, né, temos as propostas
preparadas. Hoje foi o primeiro dia, né, de estudos, mas a gente com certeza está levando e com uma preocupação muito grande. Porque, queira ou não, a Igreja Católica ainda na América Latina, né, é aquela que vai por todos os cantos e recantos da Pan-Amazônia, né, aonde muitos padres não vão, mas as lideranças, a vida religiosa, né, está presente. E a gente poderia aqui dizer o quanto isso, né, tem mudado a vida de pessoas. E eu trago aqui o exemplo da rede da Tríplice Fronteira, do Peru-Colômbia, né, que a partir de 2014, de um trabalho que a gente já vinha realizando na fronteira, assumiu isso, a Igreja da Fronteira assumiu isso como uma causa, né, e como isso tem mudado a vida naquela região das pessoas. Então, é das pequenas coisas que a gente também vai fazendo essas grandes mudanças. O cuidador da fronteira que... pois é. Sim, Paulo Xavier, que está aí, é uma grande força, foi e continua sendo uma grande força nesse trabalho no enfrentamento ao tráfico de mulheres, a todas as formas de exploração, né? Eu acho interessante relacionar o corpo, principalmente na Isabela, da Caritas? Adriana. Quando a Adriana nos provoca com a questão do turismo sexual, que na região é amplamente, de novo, naturalizado. É como se o corpo das mulheres fosse mercadoria, como é mercadoria a pesca esportiva. Quer dizer, no pacote da pesca esportiva, tranquilo? A pesca é uma modalidade de pesca que se pesca por diversão. É um turismo especificamente para homens, de preferência europeus, sozinhos, e que no pacote já está incluído a prostituição. E o mais assustador que há uma preferência desses turistas por crianças. Então, aí você tem toda essa questão de uma legitimação institucional. Para nós, o mais grave é isso. Institucional. O nosso próprio governador, o presidente, recentemente anuncia mundialmente que o turismo sexual é uma das maiores economias do Brasil e que esse mercado tem que ser amplamente desenvolvido no Brasil. Inclusive, faz um convite internacional para que os turistas sexuais venham ao Brasil, porque nós temos mercadoria à vontade para os turistas sexuais. Então, essa questão da institucionalização da exploração sexual comercial, da institucionalização da exploração do corpo, é um desafio muito grande para nós, né? Aí está muito vinculado também a esse processo neoliberal de exploração do corpo como mercadoria, né? Da corporeidade como também a circulação de mercadoria. Da sexualidade e aquilo que é mais assim perverso, que é o abuso de crianças, né? O corpo das crianças, o corpo das meninas, eminentemente sendo colocado nessa circulação. Isso é alimentado de maneira especial numa relação histórica do patriarcado, naquela relação da subjugação, né? Da relação de poder. O poder econômico passa também pelo poder das relações de gênero, passa também pelo poder do controle das mulheres. Então, se eu condiciono as mulheres a esse lugar de exploração, é uma forma de estabelecimento do poder tremenda, né? Para o neoliberalismo é como se eu juntasse a fome com a vontade de comer, como a gente diz muito no Brasil, né? Outra questão importante ali, a Rose não falou, eu vi que estava anotado no papelzinho dela, eu deixei para ela falar, ela não falou, é a questão histórica da impunidade. A impunidade. Por exemplo, nós temos um presidente que oferece às mulheres, de maneira especial da Amazônia, para a prostituição e ninguém faz nada com ele. Nós temos casos na Amazônia inteira de prefeitos, de vereadores, né,
condenados por exploração sexual comercial, condenados por abuso de menores, por abuso de meninas, e que não fica na cadeia, e que sai em seguida. Isso facilita a atuação das rotas internacionais do tráfico, facilita a atuação das empresas, dos grupos especializados na exploração sexual. Quer dizer, essa mercantilização do corpo encontra amplo espaço de atuação na região, né? Por quê? Quem não lembra, né, Frei Paulo, o caso Adailton de Quari, um município do Médio Solimões, né, com ampla denúncia a nível internacional por abuso de crianças. Atualmente, o filho dele está no poder fazendo a mesma coisa. Então, é uma questão que vai passando de geração em geração, né, de pai para filho. Né, Joaninha? De pai para filho. Você vai institucionalizando, né, naturalizando aquilo que jamais poderia ser naturalizado. Né? Aí eu concordo com a Marcela que o desafio é nós pensarmos, de fato, como não ficar apenas no local, né? Na dimensão local, como ampliar o nosso pensamento, o nosso entendimento sobre a questão e como somar forças. E eu acho que é um desafio muito grande esse, né? Como, assim, numa roda como essa, nós irmos encontrando parceiros locais, nacionais e internacionais. Aí eu acho que o papel de Thalita Kuhn é fantástico, irmã Gabriela, nessa perspectiva de somar, né, em nível não apenas de casos pontuais, mas de pensar isso como uma questão global. E é isso um pouco que o Sínodo traz também, né? De pensar as questões da Panamazônia numa relação mais global e não apenas localizada, né? Vamos levar, sim, o tema das mulheres, o tema, né, do tráfico humano na região para o debate. Já temos muitos bispos aí que vão somar conosco também nessa. Só os bispos podem votar, né? Um negócio todo cheio de controles, né? Também ali uma relação de poder tremenda, né? Mas nós vamos levar, estamos levando esse tema para a pauta, para o debate, e vamos ver o que vai dar. Temos muita esperança com isso, né? Se depender do Papa Francisco, parece que a gente tem amplo espaço para o debate, para o aprofundamento, para grandes avanços, né? Obrigada, Márcia. O tempo está indo rápido, rápido. Aí chegamos às 9, mas eu acho que foi muito interessante. Eu gostaria de... Não gosto de concluir, ir para dormir com os problemas, sem ter a esperança. Agora, eu queria perguntar para os nossos convidados de concluir. Não digo com uma, mas com 3, mas não mais do que 3 palavras de esperança, para deixar essa mensagem, porque também nessa situação que denunciamos, tem sempre, e isso nos ensina a nós sermos mulheres, o corpo que dá vida, o corpo que cuida da vida, e no final tem sempre essa mensagem. Quem gostaria de começar? Não, é porque nós estávamos chegando por a questão do horário, mas depois podem no final, se tiver algumas perguntas, podem diretamente com as pessoas, agora também com as pessoas que estão nos acompanhando online, aí no internet, aí queremos ficar no tempo que deveríamos terminar às 9 da noite. Desculpa, mas vai ter o espaço depois. Agora, uma palavra de esperança para concluirmos. Uma palavra em 3. Coragem, coragem, coragem. Temos muita coisa para fazer, mas estamos cheias de esperança. Rose repetiu a minha coragem, que eu já tinha pensado aqui, mas a palavra resistência, caminhos, possibilidades. Io sono
Eu sou economista aplicada e para mim o mais importante é desfrutar as redes para tornar visível o que não é visível. A força das redes está não somente na denúncia, como fizemos hoje, mas em construir. Todas as informações deveriam ser sistema, e este é um desafio maior para todos nós. Os acadêmicos são disponíveis para isso. Eu também pensei na palavra coragem, eu quero juntar adjetivo a coragem cultural, ter capacidade de utilizar as palavras para aquilo que as palavras valem. E, por isso, a trata também é um mercado, uma mercificação dos seres humanos. E também ter a coragem de utilizar as palavras certas. Eu também espero que esta noite uma palavra de esperança, um diálogo sempre maior entre diferentes instituições de diferentes lugares do mundo, com redes de compromisso, esperança e cooperação. Muito obrigada mais uma vez por estar com nós e parabéns para vocês que representam as mulheres no Sínodo.